Gênesis capítulo 1, a partir do verso 24, diz assim: E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Que o nosso Deus nos abençoe através desta palavra lida aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Amados, nós estamos aqui diante da palavra do nosso Deus que conta sobre a criação. E especificamente esse trecho que nós lemos fala sobre a criação do homem. E hoje, na nossa série que é Ser Batista, nós estamos estudando a declaração doutrinária da nossa convenção, a nossa declaração de fé, e nós estamos no terceiro artigo que fala sobre o homem. Quem é o homem? Diante de todos os seres que existem no céu, na terra, todos os seres espirituais, onde se posiciona o homem? Qual é a importância do homem? Qual é a nossa importância? Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que quando nós falamos do homem, nós não estamos falando ser humano do sexo masculino. Quando nós estamos falando o homem, nós estamos falando da humanidade, do ser humano, homem e mulher. Inclusive, nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos que o Senhor fala no plural que eles devem sujeitar a terra, sujeitar os animais, que tudo estava sujeito a eles. Você pode olhar, no versículo 29 desse texto que nós lemos: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. Está vendo? Ele está falando ao casal. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente serão por mantimento, a todo animal da terra, toda ave do céu, todo réptil será por mantimento, e assim foi. Então Deus está falando ao casal. Quando nós falamos do homem, e hoje nós vamos falar sobre isso, nós estaremos falando da espécie humana. Nós estamos falando sobre a humanidade. Quem é o ser humano aos olhos de Deus? Aqui não vamos fazer nesse estudo distinção homem e mulher. Nós estamos vendo aqui que vamos trabalhar
com a humanidade como um todo. E o primeiro ponto diz assim: por um ato especial, o homem foi criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorrem o seu valor e dignidade. Então veja, o homem foi criado por um ato especial de Deus. Você percebe que Deus vem criando tudo. Deus vem criando todas as coisas. No princípio criou Deus o céu, a terra, e Ele veio criando, aí criou peixes, criou as aves, criou os animais, mas quando Ele chega na hora de criar o homem, Ele para e faz diferente. Todos os outros animais, a terra produzia. Quando nós olhamos o verso 24 desse texto que nós lemos, disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Então era apenas uma determinação de Deus que a terra produzisse a alma vivente. Que visão espetacular na criação, quando depois que Deus criou a terra, depois que já existia terra, existia tudo, Deus então faz brotar da terra os animais. Os animais são feitos pela palavra de Deus. Não é um ato especial, era um ato genérico, como todos os outros. Tudo foi criado a partir da palavra, a partir da expressão da vontade de Deus, as coisas aconteciam. O ser humano foi feito diferente. Então, por um ato especial, diferenciado do resto da criação, o homem foi criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança. Nós vimos isso aqui, olha, verso 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem gente que olha para isso aqui e pensa que Deus tem um corpo igual a gente. Bom, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Ele deve ter um corpo. Ele deve ter, então, pernas, braços, cabeça, olhos, mãos. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus é um ser espiritual. Logo, Deus não tem braço, não tem mão, não tem perna. Todas as vezes que a Bíblia fala nas mãos de Deus, os olhos de Deus, isso é para a gente entender que Deus está olhando, para a gente entender que Deus está fazendo, porque a mão direita é a mão que demonstra o poder acontecendo. Então, quando fala a mão direita de Deus, não é que Deus tenha uma mão física como a nossa, Ele é um ser espiritual. Então, como que a gente pode entender quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, se nós temos um corpo e Deus não tem, e Deus é espírito? Acho que eu vou conseguir explicar isso aqui bem para os irmãos. Os irmãos sabem que eu tenho 2 filhos. E todos 2 são muito mais bonitos do que eu. E aí, um dia desse eu fui ao banco, eu não me lembro o que eu fui fazer, acho que um depósito, porque eu precisei de uma caneta no banco e eu não tinha levado uma caneta comigo. E aí, naquela hora, eu peguei o envelope que eu precisava preencher e fui até a colaboradora do banco, que eu não conhecia, nunca tinha visto aquela moça. E aí eu cheguei perto dela e falei com ela do meu jeito de falar. Oi, tudo bem? Eu estou precisando da sua ajuda, você pode me emprestar uma caneta? Aí ela olhou para mim assim e perguntou assim: o senhor é pai do Hugo? Aí eu falei assim: sou. Você me conhece? Ela falou: não, mas eu conheço o Hugo, e o senhor é igualzinho a ele. Aí eu falei assim: mas igualzinho? Como? O Hugo é mais alto do que eu, mais forte do que eu, mais bonito.
eu acho assim, muita diferença. Não, eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que os meus filhos são mais bonitos do que eu e que a mãe deles também. Então, eu falei para ela assim, mas o que você achou tão parecido com o Hugo? Aí ela falou assim, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, até de sorrir, é igualzinho dele. Aí eu fui e falei assim, ok. Aí ela me emprestou a caneta, eu fiz o que eu cheguei. Aí ela falou, eu conheço. Na verdade, eu até conheço pouco o Hugo, ela falou. Quem é muito amiga do Hugo, que estudou com ele, é a minha irmã. Então, como eu já vi o Hugo algumas vezes, eu identifiquei que isso era pai dele. Então, veja, ela não me identificou, ela não me achou igualzinha a Hugo, por causa da cor dos olhos, do cabelo, nada disso. Ela me achou igualzinho a Hugo por causa do jeito. O jeito de falar, o jeito de sorrir, o jeito de se expressar. Pois isso aconteceu com o Heitor também. Uma colega dele da escola foi lá em casa. E nesse dia eu já estava jantando com Mary, a colega dele estava lá, e tinha mais outras pessoas, e aí a gente estava conversando e tudo, e eu fiquei perguntando sobre a família dela, que é aquele papo de pai que quer sondar as coisas que estão acontecendo, né? Aí, conversando com ela, aquilo tudo, não sei o que. Aí depois ela saiu e falou para o Heitor, falou assim, Heitor, você parece muito com o seu pai. E os irmãos que conhecem sabem que o Heitor, assim, fisicamente é bem diferente de mim também. Mais até do que o Hugo, eu acho. Aí ele falou assim, sério? Em quê? Aí ela falou assim, o seu jeito de levantar a sobrancelha quando você está prestando atenção numa coisa é igual ao seu pai. E aí começou a falar de algumas características que o Heitor tem e eu também. Então, quando a gente olha para essa história toda, a gente se lembra, a gente entende que quando a gente diz assim, igualzinho, a gente não está falando necessariamente de características físicas. Mas a gente pode estar falando de inúmeras outras características, como essas que eu detalhei aqui para os irmãos. Então, quando o Senhor nosso Deus, Ele diz que vai fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, obviamente, pelo que nós olhamos na Bíblia, Ele não está falando de características físicas. Ele está falando de outras características, outros traços característicos que nós temos, aspectos que nós temos iguais a Deus. Quando ele diz assim, imagem e semelhança, inclusive a força das palavras que são usadas no original, elas querem dizer assim, alguém que seja como nós e que nos represente. Porque imagem é representação, é a gente olhar para um e encontrar o outro naquele um. Então, quando nós olhamos para os aspectos, alguns aspectos do ser humano, nós percebemos que como Deus é. Nós conhecemos muito de Deus olhando para o ser humano. Então, o ser humano foi feito com características herdadas, recebidas, doadas por Deus. São os aspectos que Deus comunicou, que Deus entregou ao ser humano, que nós já nascemos com isso. Ele, então, formou o primeiro homem do pó da terra, deu suas características a esse homem, e essas características também a mulher, e essas características vêm passando de geração em geração, e nós já nascemos com essas características. São aspectos que nos diferenciam do restante da criação. Veja, irmãos, quando nós lemos a Bíblia,
Nós lemos agora há pouco o Salmo 8, e também nós vemos aqui no Gênesis 1, depois a gente vai ver durante toda a Bíblia, a gente vai ver assim que Deus não criou o universo porque Ele queria um universo. Ele não criou animais porque Ele queria se relacionar com animais. Ele criou tudo isso para criar o homem, porque Ele não podia criar o homem solto, sem tudo isso. Então Ele criou todo um habitat, toda uma estrutura orgânica para que esse homem que Ele criou tivesse um ecossistema para ele viver. Então nós somos criados dentro de um contexto maior, mas essa criação toda existe por causa do homem, e não o contrário. A ecologia é um tema muito importante, um tema muito atual e de muita importância, para o qual nós não podemos fechar os nossos olhos. Mas existe muito equívoco quando as pessoas vão falar de ecologia e dizer que o ser humano é apenas uma peça nessa engrenagem que é a ecologia. Não, o ser humano não é apenas uma peça. O ser humano é a principal peça. O ser humano é totalmente diferenciado de todo o resto da criação. Por exemplo, nós vamos ver que nós somos criaturas moralmente responsáveis pelos nossos atos perante Deus. Nenhum outro animal é assim. E, correspondente a essa responsabilidade, nós temos um senso íntimo de certo e errado. Nós sabemos o que é certo e errado. Os animais não sabem o que é certo e errado. Eles não têm esse senso de justiça. Eles têm medo da punição e eles têm, digamos assim, gosto pela recompensa. Então, quando você recompensa um animal por alguma coisa que ele faz, ele vai querer sempre fazer aquilo para poder receber essa recompensa. Quando você castiga um animal por alguma coisa que ele faz, ele vai querer deixar de fazer aquilo para não ser castigado. Então, mas ele não tem esse senso moral que nós, seres humanos, temos de sabermos o que é certo e o que é errado. Eu não preciso olhar para o não matarás para saber que é errado matar alguém. Em qualquer sociedade, as pessoas sabem que é errado matar alguém. Existe esse senso comum na sociedade. Existem aspectos espirituais. Não temos somente corpos físicos, mas também espíritos imateriais. E podemos, portanto, agir de modo significativo no plano de existência imaterial, espiritual. Nós conseguimos nos relacionar com Deus. Nós conseguimos orar e falar com um Deus invisível. Nós conseguimos olhar para a criação e encontrar Deus nessa criação. Nós nascemos com uma necessidade dentro de nós de adorarmos a algo superior. Nós já nascemos sabendo que há alguém maior do que nós, superior a nós, ao qual nós devemos adorar. Em todas as sociedades humanas, as pessoas adoram, mas nós não vemos animais fazendo isso. O ser humano é totalmente diferente, criado, feito, com atributos totalmente diferentes. E aí nós vemos os atributos de Deus em nós. Por exemplo, quando nós olhamos a nossa capacidade de amar pessoas. Os irmãos viram quando eu falava dos meus filhos aqui,
eu tenho certeza que os irmãos viram muito do meu amor por eles. E nós temos essa capacidade de amar pessoas, de amar a Deus. Os animais não têm essa capacidade. Eles reconhecem quem é o dono deles. Eles demonstram satisfação quando o dono chega. Mas nós não podemos comparar isso ao amor humano que leva esse ser humano a casar com alguém, que leva esse ser humano a querer ter um filho, que leva esse ser humano a abrir mão de alguma coisa que é sua e por generosidade entregar a outro. A esse ser humano que é capaz de ir às lágrimas ao pensar no amor de Deus por nós. A esse ser humano que é capaz de ter um momento de entrega de vida. Nós conseguimos nos entregar para Deus. E quando nós olhamos para a atitude de Cristo que se entregou por nós, nós sabemos que a nossa entrega não se compara à entrega dele, mas a gente pode ver o jeito de Deus em nós. E é claro que também a gente tem que entender que essa imagem e semelhança está embaçada, está embotada pelo pecado. Então o pecado enfraquece em nós a capacidade de amar. O pecado enfraquece em nós a capacidade de sermos justos. O pecado enfraquece em nós a capacidade de sermos puros, de sermos santos. Esses atributos são características de Deus que são dele e que ele transmitiu a nós através do ato criador. Então, quando nós olhamos para a nossa criação, Deus desejou ter o homem para se relacionar com ele. Meu amado, meu amigo que está me ouvindo, Deus deseja se relacionar com você para sempre. Ele criou o homem para se relacionar com o homem para sempre. O homem se afastou dele, se perdeu dele. Mas logo ele criou um plano, chamado plano de salvação, para que nós pudéssemos optar, escolher por restaurar, por ter restaurado a nossa relação com ele, para vivermos com ele para sempre. E aí a gente pode então, deixa eu abrir aqui, passar para o segundo ponto. Seu corpo, o corpo do homem, foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar. Então nós sabemos que no final das contas esse corpo é pó e ao pó voltará. Que o nosso espírito, o seu espírito, procede, vem de Deus e para ele retornará. Então o corpo volta para a terra. O espírito volta para Deus, porque Deus pegou o homem. Então nosso espírito vem de Deus,
e o nosso espírito volta para Deus. Eu tive que refletir muito sobre esse ponto aqui, porque eu fiquei pensando assim: seu espírito procede de Deus e para ele retornará. Para mim isso é fácil de entender para quem recebe a salvação que há em Jesus. Então veja, no ato da criação, o ser humano recebeu o Espírito de Deus e ele nasce com esse Espírito que vem de Deus. Como eu recebi Jesus como meu Salvador e eu tenho a salvação, eu sei que o meu Espírito vai voltar para Ele, para viver com Ele na eternidade. Mas eu tive dificuldade de entender esse ponto quando eu pensei em quem não recebeu Jesus como seu Salvador, quem não tem a salvação em Cristo. O seu espírito procede de Deus, vem de Deus. Mas como pensar que para ele retornará? E aí eu fui levado a olhar para o juízo final. No juízo final, todos vão comparecer diante de Deus. O destino final de um e outro vai ser diferente, mas todos voltaram para Deus. Entende o que isso quer dizer? O nosso espírito nós recebemos de Deus. É uma dádiva de Deus para nós. Ele não é produção da terra. Ele não é produção natural. É um espírito que vem de Deus. E essa capacidade espiritual que nós temos, que é o que nos leva a podermos nos relacionar com Deus, que é esse diferencial que nós temos, esse espírito, aconteça o que acontecer, ele vai voltar para Deus. Aí quando ele voltar para Deus, nós vamos ter a definição qual vai ser o destino dessa pessoa que chegou lá. Item 4. O Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. Então, aqui nós vamos voltar àquele gancho que eu deixei no começo sobre a ecologia. O ser humano não é uma peça na engrenagem. O ser humano é a principal peça, é o motivo de existir de tudo mais. Só que não apenas isso, mas Deus deu ao ser humano a responsabilidade de sujeitar, dominar e zelar pela obra criada. Deus criou tudo perfeito, entregou para o homem e disse: cuide. Este é o seu lar por enquanto, cuide dele. Este vai ser o lar dos seus filhos, cuide dele. Sabe, as pessoas, elas pensam que para você ter mais cuidado com a criação, para você ter mais cuidado com os ecossistemas, para você ter mais cuidado com a natureza, você precisa entender que você é só mais uma parte dela. Eles estão errados, quem pensa isso. Nós devemos ter mais cuidado com a natureza, porque nós somos responsáveis por ela. O ser humano é o único animal que é capaz de destruir a natureza.
Ele é diferente, ele está acima dos outros, ele domina todos os outros, porque ele consegue criar, ter criatividade, criar tecnologias, criar técnicas. Ele pode criar técnicas para cuidar, ou ele pode criar técnicas para destruir. Então, você e eu não somos uma peça nessa engrenagem, nós somos os responsáveis por essa engrenagem. Eu às vezes vejo pessoas que destroem o meio ambiente, pessoas com um discurso de destruição do meio ambiente, e eu fico olhando sinceramente para essa pessoa e pensando comigo, onde essa pessoa espera viver daqui a 40 anos? Onde essa pessoa espera que os filhos dela vivam daqui a 50 anos? Onde essa pessoa espera que os netos dela vivam daqui a 100 anos? Porque se a gente não cuidar, vai destruir tudo. E Deus criou tudo lindo, tudo perfeito, colocou o homem e falou: cuida, domina. Isso é cuidar. Não é domina para destruir, é domina para cuidar. O item 5 diz que nós fomos criados para a glorificação de Deus. Abra sua Bíblia em Atos 17. Atos 17, de 24 a 29. Diz assim, Atos 17, de 24 a 29. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que se buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Nós não existimos para adorar nada que seja feito de ouro, ou de prata, ou de pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Nós somos feitos para glorificar a Deus. Glorificar a Deus é o nosso motivo de existir. É a razão de nós termos sido criados. Você que está me ouvindo foi criado para a glória de Deus. Foi criado para glorificar a Deus. E você glorifica a Deus vivendo para Ele. Se você não viver para Deus, não importa o que você faça, não importa quão bem você faça o que você faz, não importa qual seja o seu trabalho, não importa qual seja a sua família, não importa quais sejam as suas amizades, não importa o que é que te dá prazer, se você não viver para glorificar a Deus, você não acha sentido para a sua vida. O único sentido que nós podemos achar para a vida é glorificar a Deus. Nós existimos para a glória de Deus.
Nós fomos criados para isso. Percebe? Deus falou: eu quero criar o homem para me relacionar com ele, para que ele possa me glorificar, para que ele possa falar de mim, para que ele possa viver para mim. E então, porque Deus queria esse relacionamento com o ser humano, ele criou tudo o que precisou ser criado, criou o ser humano, colocou aí e falou: me glorifique. Me glorifique cuidando do que eu criei, me glorifique cuidando das outras pessoas, amando as outras pessoas e amando a mim, acima de todas as coisas. Seu propósito, o propósito do ser humano, é amar, conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. O homem é um ser pessoal e espiritual. O homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte, intelectual e experimentalmente, a verdade revelada, e tomar suas decisões em matéria religiosa sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Você é responsável diante de Deus pelas suas escolhas. Você é responsável diante de Deus por se aproximar dele ou se distanciar dele. A sua mãe não pode fazer isso por você. O seu pai não pode fazer isso por você. O seu filho não pode fazer isso por você. O governo do seu país não pode fazer isso por você. Nenhuma autoridade religiosa pode fazer isso por você. O pastor não pode fazer isso por você. Você é um ser responsável, dotado de capacidade e de responsabilidade para tomar as suas decisões, para tomar a decisão de viver para Deus, tomar a decisão de cumprir o seu propósito, que é glorificar a Ele. É essa a melhor decisão que nós podemos tomar. O ser humano tem a dignidade de poder se colocar diante de Deus e falar com Ele. E passar horas em oração, falando com Deus e ouvindo de Deus. O ser humano é amado por Deus. O ser humano vai viver a eternidade com Deus. E isso dá a nós valor. Isso faz com que nós sejamos dignos diante de Deus. Mas essa dignidade só se concretiza plenamente quando eu entrego minha vida a Deus e vivo para a glória de Deus. Cumpra plenamente a sua dignidade como ser humano completo, que adora e que glorifica a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.